Tudo bem com vocês? Eu fiquei um tempo meio distante, porque já tem muita gente no grupo e eu estou dando suporte para o pessoal e nós estamos interagindo bastante. Então tem sobrado pouco tempo para eu gravar os vídeos para vocês, tá? Mas hoje eu venho mostrar para vocês duas coisas, basicamente. A primeira delas é isso aqui, ó. Vamos lá. Uma mensagem para os engenheiros de plantão, tá? Toda vez que nós vamos falar com engenheiros, eles falam que o custo energético, né? Eles vêm com o número de energia. Fala assim, o custo energético do HHO é muito alto e não faz sentido, não funciona. Eles falam que não funciona porque eles olham pela parte da energia. Eu tenho um esquema aqui básico de como funciona o HHO no carro, para quem não conhece, tá? Aqui, vou sinalizar aqui de verdinho. Ó, aqui eu tenho o reator de hidrogênio, tá? Esse reator de hidrogênio ele é alimentado pelo relé no poste-chave do carro, ou seja, ele só é ligado quando você dá a partida no motor, certo? E basicamente o reator de hidrogênio ele consome uma carga, ele pega energia elétrica do seu alternador, que não está aqui nesse desenho, mas é um acumulador que ele foi colocado aqui, ó. Tá? Ele pega energia desse acumulador, que é o alternador do seu veículo, que gera energia elétrica para alimentar o seu carro, e usa parte dessa energia para converter em gás. Tá? O que os engenheiros falam? Os engenheiros falam assim, se você vai fazer uma conversão aqui, você vai ter perda. E é verdade, você vai ter perda. Mas calma aí que eu vou explicar uma coisa. Então, esse gás vem para o borbulhador, o reservatório de líquido, ele passa por uma válvula de sentido de antirretorno, que é para não voltar o gás para trás, só ir para frente, para o motor, passa por um borbulhador, né? E desse borbulhador ele entra na TBI, que a gente fala que é a entrada de ar do carro. Todo carro tem essa entrada de ar lá, né? O que ocorre? Uma vez que o gás entra aqui, ele vai ser consumido pelo motor. Na hora que vier a faísca da vela lá no pistão, essa mistura vai estar dentro do pistão do motor. E aí vai gerar um melhor aproveitamento do combustível. O que ocorre? Os engenheiros, no caso, eles falam o seguinte, que como você fez uma conversão aqui, na parte do reator, você teve uma perda de energia. Joia, verdade. Quando você vai jogar aqui dentro, na hora de converter, você vai ter mais uma perda de energia. Sim, você vai ter uma perda de energia na forma de calor, porque o motor perde calor, né? Então você vai ter uma perda na conversão de energia química em energia mecânica, né? Aí é que vem agora o recado para os engenheiros. O HHO, ele não é queimado como combustível, tá? A função dele não é essa, não é ser queimado como combustível. Ponham isso na cabeça de vocês, engenheiros, tá? O HHO, ele funciona porque ele promove uma queima do combustível líquido. Ele pega a gasolina do motor a combustão, que tem no máximo 40%, 45% de eficiência. Para quem não sabe, o motor a combustão, ele tem no máximo 45% de eficiência, tá? É o máximo que ele dá. O resto é perda. Então, toda a gasolina que você joga aqui, todo o combustível líquido que você joga dentro do motor, não vai ser queimado, tá? O que o HHO faz? Quando nós usamos o HHO, nós não queremos fazer o carro andar com o HHO. Primeiro que o motor não está preparado para isso. Segundo que a quantidade de energia que é jogada lá com o HHO é insuficiente para ter um retorno energético para recuperar a perda que você teve na conversão.
Tá, então como funciona o HHO? O HHO, ele tem um poder de queima muito alto e uma velocidade de queima muito alta. O que acontece? Quando você joga ele lá dentro do motor, ele vai pegar e incinerar sua gasolina. Todo o combustível líquido que você está jogando lá dentro do motor, ele não é queimado totalmente. Ele é queimado parcialmente, tá? Existem muitas perdas, inclusive parte do combustível líquido que é jogado lá é jogado fora pelo escapamento. Na verdade é filtrado ali no, no, no catalisador, mas a maior parte é queimado e jogado fora, tá? Por isso que você tem fuligem, por isso que você tem fumaça. Os hidrocarbonetos que compõem a molécula da gasolina são todos digeridos pela queima. Só que quando você injeta o HHO ali, em pequenas quantidades, não precisa ser grandes quantidades, porque o intuito, de novo, o intuito nosso não é fazer o motor mover a HHO, então não precisa ser em grande, em demasia para atender o motor. Você nunca vai conseguir atender o motor 100% com HHO, tá? É muito difícil conseguir isso. Você consegue se você ligar o reator numa tomada 110, 220 volts. E o reator tem que ser gigante, tá? No carro isso é inviável, tá bom? Então o que a gente faz? Nós usamos o HHO sim para melhorar a queima do combustível líquido. Nós não estamos pensando em retorno de energia elétrica, nós não estamos pensando em retorno da energia que foi usada. Como que esse retorno vem então? Se não tem retorno, como que é o ganho? O ganho é o seguinte: se você não usar o HHO, a eficiência do seu motor vai ser só de 45%. O combustível queimado, você não vai detonar ele todo, você não vai consumir ele todo, então ele vai ser jogado fora. Quando você usa o HHO, o seu combustível que você está injetando ali líquido, ele é todo aproveitado. Inclusive, as emissões de poluentes na saída do escapamento são reduzidas em mais de 90%. Isso quer dizer o quê? Que seu combustível antes, que não era aproveitado, está sendo melhor aproveitado agora. Então a função do HHO é essa. Não é fazer seu motor rodar 100%. Esquece esse negócio de energia, não existe isso. Isso é porque vocês não pensaram fora da caixa. Não é você pegar a energia e jogar no reator e querer que essa energia seja maior lá no final. Não é isso, nós não estamos fazendo isso. Isso é óbvio que é impossível de acontecer. Tá? O que ocorre? Nós melhoramos a queima do combustível líquido e essa melhora na queima do combustível líquido é que traz o retorno de até 40% ou mais, em alguns casos, ou mais na economia do combustível. Aí alguns engenheiros vão continuar insistindo, mas você está gastando energia do combustível líquido que você está injetando? Sim, toda vez que eu faço uso do alternador do carro, eu estou consumindo combustível líquido que foi injetado. Isso é uma verdade. Só que ocorre o seguinte, você tem que usar um certo limite de carga do alternador para que essa conta do ganho lá na queima, lá no final, lembra no motor, que eu estou melhorando a queima do combustível lá? Eu tenho um ganho ali de 40%. Só que se eu usar energia demais do alternador lá na origem, esse ganho vai empatar, eu não vou ter ganho. Entenderam o funcionamento da coisa? Você tem que usar em torno de 10% da carga do alternador, de forma que você consiga um ganho lá no final, na queima do combustível, de até 40%. Se você forçar demais, tá, o seu reator de hidrogênio, você não vai ter ganho. Você vai ter perda. Por isso que muita gente que usava o HHO no passado falava assim, não deu resultado, fez só gastar mais. Existem dois fatores aí. Primeiro, o HHO já tem a parcela de oxigênio puro nele, quando você injeta lá. Isso causa sensibilização na sonda. Eu vou explicar mais na frente aqui agora, daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Tá bom? Então, resumindo, resumo da ópera é o seguinte, esqueça essa parte que a HO não funciona porque a conta de energia não fecha. Realmente, a conta de energia não vai fechar, mas esse não é o intuito. O intuito não é fazer a conta fechar. Para com essa besteira de falar esse tipo de coisa. Vocês não entendem como a coisa funciona. Agora eu estou explicando para vocês. A energia elétrica que é consumida, ela fica em torno de 10% do que o alternador consegue produzir. Em alguns casos, no caso do meu carro, por exemplo, eu consigo jogar até 15 amperes no reator de hidrogênio sem que a ECU acione
a correção de carga, sem que a voltagem da bateria caia. O alternador consegue manter. Lógico, não são todos os carros que têm essa margem. A maioria dos carros você vai usar 10% da amperagem do alternador. Como que eu vou saber qual é a amperagem do alternador? Tem uma etiqueta lá atrás do alternador dizendo qual a carga que ele consegue gerar, qual a amperagem dele. É só você olhar lá atrás, aí você faz a conta, pega 10% daquele valor da amperagem ali que ele consegue gerar e usa até esses 10%, que é uma margem de segurança que todo fabricante coloca no veículo. Tá bom? Então vocês vão usar dessa forma. Espero que tenha ficado claro para vocês como é usado. E por que esse lance de falar que a conta energética não fecha é besteira. Tá errado. Tá bom? A conta energética realmente não vai fechar. Esse não é o intuito de usar o HHO. O intuito de usar o HHO é você fazer a queima ser melhorada do seu combustível, que antes era jogado fora, e agora ele está sendo aproveitado 100% dele. Entenderam? Beleza? Agora eu vou mostrar outra coisa para vocês. Só um momentinho. Agora eu vou explicar por que as pessoas no passado não tinham sucesso com a HHO. Eu digo no passado, antes de usar a controladora de injeção, tá? Antigamente você tinha aqui, ó. Isso aqui é a parte de cima desse gráfico. Estou mostrando para vocês que essa linha verde aqui, ó, na primeira parte do gráfico, é o seu reator de hidrogênio, tá? O que o pessoal fazia no passado, tá bom? Hoje em dia a gente já melhorou isso no grupo lá de estudos nosso, nós já mudamos isso, já estamos com uma parte de baixo aí, tá? Mas eu vou explicar. O seu reator de hidrogênio, ele injetava de forma fixa uma quantidade X de gás. Você não ia mudando, agora eu quero mais gás, então eu vou produzir mais. Você não fazia isso. A maioria não fazia isso. A maioria colocava um reator de hidrogênio para produzir 100%, o que ele conseguisse, e essa produção de gás é fixa, ela é essa linha verde aqui, ó. O que acontece quando você faz isso? O seu motor, ele está oscilando o tempo todo com a carga. Você pisa no acelerador, você sai do semáforo, você anda numa subida, você desce depois, um morro, alguma coisa assim. E você tem que frear e acelerar o tempo todo, dentro da cidade. Mesmo na cidade, na estrada, você tem uma variação de rotação e carga do motor. Até aí tudo bem, né? Dá para entender que isso ocorre, né? Então, quando você injeta a quantidade de gás do HHO de forma fixa no seu reator, vai acontecer isso aqui, ó. Você vai ter em momentos que a carga do motor vai estar alta e o motor vai precisar de mais HHO para manter a configuração que a ECU vai fazer para esse reator de hidrogênio seu que está injetando lá. Quando você estiver injetando gás, a ECU vai tentar criar um mapa. Ela vai selecionar, na verdade, ela não cria um mapa, ela seleciona um mapa interno dela, que melhor vai se adequar à sua injeção de hidrogênio aqui, tá? Se ela passa por situações, por exemplo, em que você pisa no acelerador para sair num semáforo, ou que você tem uma ultrapassagem na estrada, e o seu reator de hidrogênio continua injetando a mesma quantidade de hidrogênio de sempre, vai dar problema, vai dar BO. O que vai acontecer? A sua ECU, ela não vai ter gás para compensar um mapa, ela vai pensar, epa, tem alguma coisa errada aqui, eu planejei um mapa para essa quantidade de gás verde aqui, mas agora eu estou precisando de mais gás e não tem, o reator não está enviando para mim essa quantidade de gás. E aí? O que você acha que acontece nesse momento? Da mesma forma, quando você tira o pé do acelerador, numa descida, uma banguelinha ali que você deixa engrenado o motor, que ele corta, cut-off, que fala, né? Que é o cut-off. O que acontece com a quantidade de hidrogênio que você está injetando verdinho ali? Olha, a curva do seu motor está aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? Ela está aqui embaixo. O que você acha que está acontecendo então? Você está injetando mais HHO do que a mistura exige naquele momento. Beleza? Então aqui você tem, vou até circular aqui, ó, de laranjinha, para vocês verem.
Aqui você tem o excesso de HHO. E aqui você tem a falta de HHO. Por quê? Seu reator só injeta isso aqui, ó. Só injeta essa linha verde, é o fixo. Ele está injetando o tempo todo aquela quantidade ali. Só que seu motor, ele tem necessidades que variam no decorrer do tempo. E é por isso que muitos davam economia e depois a economia sumia. Tá, Paulão, então o que você está falando? Que o certo é injetar como? Aí nós vamos para a parte de baixo desse gráfico aqui, ó. Qual que é o certo? O certo, existem duas formas de fazer isso da forma correta. A primeira é você controlar a geração de hidrogênio no seu reator de forma que essa geração acompanhe a curva de carga e a necessidade do motor conforme ele vai oscilando, que é esse gráfico aqui de baixo. Então, a curva continua sendo verdinho, só que a curva amarelinha aqui, a linha amarelinha, é o que seu motor está consumindo de combustível naquele momento, de acordo com a necessidade dele. Se você está saindo do semáforo, se você está na ultrapassagem, ou se você tirou o pé do acelerador e pisou no freio. Se você está, por exemplo, numa fila que tem vários carros, você está no rush ali, que está um engarrafamento medonho, que você está no pare e anda. No pare e anda você vai ficar oscilando isso aqui o tempo todo. Ó. E o seu reator está acompanhando isso nessa parte inferior do gráfico que eu estou te mostrando, que quando você acompanha a necessidade do motor do seu carro, a economia persiste. Ela fica, ela não vai embora. Na parte de cima do gráfico, como você não injeta a quantidade de gás que acompanha a necessidade do seu motor, a economia vai embora, filho. A ECU refaz o mapa dela. Começa a dar knocking, começa a dar batida de pino no motor, e a ECU tem como saber isso, ela tem sensor para isso. O que vai acontecer? Com a parte de baixo do gráfico, você vai injetar a necessidade que o motor precisa de gás. E com isso, o mapa da ECU vai ser mantido. Ela não vai refazer o mapa dela. Ela não vai ter problema com sensor de knock, com sensor de pressão, com sonda lambda lá no final, com a quantidade de oxigênio que está sendo queimado lá no final. Ó, aqui, ó, quando você tem excesso na parte de cima do gráfico, quando você tem excesso de HHO, você tem um excesso de oxigênio lá no final também. Você não tem combustível para queimar isso tudo. Por quê? Você pode falar assim, mas eu estou injetando hidrogênio, então não ia dar excesso. Cara, isso é errado. Eu já expliquei nos vídeos anteriores que o hidrogênio ele não se mistura corretamente da forma como você pensa. Quando você injeta ele na entrada de ar, ele não se mistura, ele se espalha de forma não uniforme. Para isso existem técnicas para você misturar da forma correta. Então, espero que tenha ficado claro para vocês, agora que você já sabe. A outra forma de você controlar essa injeção é falar, Paulo, mas eu não consigo variar, é muito difícil eu variar a produção do reator de hidrogênio com a necessidade do motor. É verdade, você teria que colocar um sensor no pedal do acelerador, você teria que monitorar o sensor MAP, você teria que monitorar a quantidade de ar ou a carga do motor, você teria que fazer isso tudo. Só que nós já temos uma controladora de injeção que faz isso para a gente. Ela não monitora isso, mas ela controla quando a ECU precisa de mais combustível, ela sabe. E quando ela precisa de menos, ela também sabe. Então, o que você tem que fazer? Você não vai reduzir a quantidade de gás que seu reator está produzindo, você não vai fazer isso. Você pode fazer o seguinte, você pode acumular esse gás, eu já mostrei em outros vídeos que é possível colocar esse gás num reservatório expansível, tá? Gente, não vamos usar balão não, vamos ser mais sérios, vamos fazer um negócio profissional. Eu estou usando balão nos testes, mas futuramente não vai ser um balão, vai ser um outro esquema. No grupo lá eu já expliquei como vai ser. No nosso grupo eu já expliquei, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai acumular esse gás e no momento que você pisar no acelerador para sair do semáforo, esse gás vai ser injetado no motor de acordo com a quantidade necessária que ele precisa. Porque a carga do seu motor, ela aumenta para mais ou para menos. E a quantidade de gás que você está injetando tem que acompanhar essa necessidade. Se você injetar sempre a mesma quantidade, você não vai ter resultado. Aí vem as pessoas e falam assim, mas eu tive resultado no HHO na estrada e não tive na cidade.
Pois é, meu filho, mas é justamente por isso. Porque na estrada você tem uma necessidade mais constante. Você não está o tempo todo freando e acelerando. Você mantém o motor numa certa rotação, num giro constante, e aí o seu reator de hidrogênio consegue, como ele está constante também, ele consegue suprir a necessidade do motor, entre aspas, naquela quantidade que você está injetando. A economia pode ser muita ou pouca, depende da quantidade de gás que você está injetando. Então, quando o motor está numa rotação fixa, na estrada, por exemplo, que você não tem, por exemplo, uma ultrapassagem, que você não tem que pisar muito, não tem variação na carga, não tem variação na rotação durante muito tempo, o seu reator vai te dar mais economia. A ECU, ela não vai mudar o mapa dela. Entendeu? Onde é que você vai ter perda? Na cidade. Na estrada, a maioria tem resultado. Porque não tem grande variação. Tudo bem, o reator está produzindo numa quantidade constante, numa linha, mas a variação do motor também na estrada também é pequena. Você não tem grandes variações. Você pisa no acelerador e mantém a velocidade de cruzeiro, ele vai mantendo. A não ser quando você tem que fazer uma ultrapassagem, a não ser quando você tem que fazer uma redução, um engarrafamento na estrada, que também pode acontecer. Entendeu? Aí você vai ter problema, sua economia vai ser bem menor. Agora, na cidade, a economia se perde se você não injetar e acompanhar o giro do motor e a carga. Você vai ter mais dificuldade, a economia vai ser muito pequena. E aí, se você é do tipo que está consumindo muita energia, conforme eu expliquei no início desse vídeo, consumindo muita energia do alternador do seu veículo, essa energia está vindo do combustível que está sendo queimado. Certo? Ela não existe mágica. A energia está sendo retirada do combustível que está sendo queimado. Se você está consumindo uma quantidade de amperagem muito alta e o seu motor está oscilando o tempo todo e você não está compensando isso da forma correta, cara, aí sua economia vai para o beleléu. Você vai gastar muito mais combustível. Não tem como fazer a coisa dar certo. Nem da forma de energia, nem da forma de queima. Não existe como fazer dar certo. E é por isso que os engenheiros de plantão falam mal do HHO. Porque as pessoas fazem a coisa do jeito errado. Não tem gerenciamento de injeção de gás, como o pessoal do GNV tem. O pessoal do GNV já passou por isso há muitos anos. Eles têm gerenciamento, tem um kit de quinta geração agora que faz isso para eles. Nós temos o nosso kit também, nós temos a nossa controladora para hidrogênio veicular. Se quiser saber mais, entra no grupo depois, beleza? Mas é isso aí, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês as duas coisas que eu quis mostrar. Primeiro, não se trata de conversão de energia, então esquece essa balela de que a energia gasta é maior do que a energia devolvida. Não é energia devolvida, é a queima melhorada do combustível injetado, não tem nada a ver com energia, tem a ver com a queima, beleza? Você tem ganho sim na queima, tá? O motor, ele tem baixa eficiência, o que você faz é melhorar a eficiência da queima, então você tem ganho. Existe um equilíbrio tênue aí. Você tem que cuidar para que esse equilíbrio não ultrapasse o limite, porque senão você vai gastar mais energia para gerar o hidrogênio do que o resultado da queima melhorada vai te dar no combustível líquido. Então, você tem que cuidar disso aí, tá? E a outra parte é que se você não injetar o hidrogênio variando de acordo com a carga do motor, você também não vai ter resultado fixo. Você pode ter um resultado durante um tempo, você pode ir para a estrada e ter resultado, e na cidade você não vai ter resultado. Tá bom? Que é o que acontece com a maioria, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço. Se inscrevam e compartilhem esse vídeo para que mais engenheiros saibam como funciona o HHO, beleza? Um abraço para vocês.